Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos tratar sobre a lição 11, cujo título é O Sacerdócio de Cristo e o Levítico. E nós vamos observar essa relação entre os sacerdotes do Antigo Testamento e a relação com o sacerdócio de Cristo. Nós vamos perceber que no Antigo Testamento, em primeiro lugar, quando Deus olhou para o povo de Israel, lá no capítulo 19 do Êxodo, ele disse que seria uma nação sacerdotal. Ou seja, todo o povo deveria estar apto para aproximar-se de Deus e para ter uma relação com Deus. Mas isso não aconteceu. Quando Deus chama o povo para subir ao monte, o povo, na verdade, afasta-se e não quer ter esse relacionamento com Deus. Quando Moisés desce do monte e vê que o povo está em relação de pecado porque construiu um bezerro de ouro, Deus então diz, Moisés indigna-se com aquela situação e Moisés diz: quem é do Senhor, achegue-se a mim. E está escrito que aqueles que eram da tribo de Levi chegaram-se a Moisés. Deus já havia separado esta tribo para si na hora que Deus disse que, saindo do Egito, uma vez que todos os primogênitos foram salvos da morte, porque na Páscoa todos os primogênitos do Egito morreram e Deus livrou da morte os primogênitos dos hebreus, Deus disse: todo o primogênito é meu, mas separou para si os levitas em lugar dos primogênitos. Tanto que Deus faz a contagem de quantos levitas tem e de quantos primogênitos, e a diferença é paga em dinheiro para dizer: a partir de hoje todo o primogênito é meu, mas eu estou recebendo os levitas em lugar dos primogênitos. Logo, para ser sacerdote, a primeira coisa é que deveria ser da tribo sacerdotal, da tribo de Levi, que eram os levitas, os que eram separados para servir no tabernáculo, na casa do Senhor. Mas dentre os levitas haviam três famílias: a família de Coate, coatitas, a família de Merari, os meraritas, e a família de Gerson, os gersonitas. Dentre os coatitas, Deus separou uma casa em especial, a casa de Arão, os aronitas. E a Bíblia diz que Arão e seus filhos levarão sobre si o ofício do sacerdócio. Para ser alguém que trabalhava no tabernáculo, tinha que ser levita. Mas para ser sacerdote, tinha que ser levita da família de Coate, da casa de Arão. Somente assim é que deveria ser separado os sacerdotes. Ou seja, para ser sacerdote, precisava ser da família do sumo sacerdote, que no caso o primeiro era Arão, depois Eleazar seu filho, depois Finéias filho de Eleazar e assim por diante. Esses sacerdotes que eram da família do sumo sacerdote eram aqueles que podiam chegar ao altar para oferecer sacrifício, entrar na tenda para fazer a oferta dos pães da proposição, ou queimar incenso no altar, ou trocar as lâmpadas da menorá, do candelabro. E então todo esse serviço era realizado pelos sacerdotes. O serviço de limpeza, de rachar lenha, de trazer água, de transportar os móveis, é que eram feitos pelos demais levitas que não eram da casa de Arão. E o sumo sacerdote, que era o chefe, o principal dos sacerdotes, era o único que entrava, além do véu, no Santíssimo Lugar, no dia do Yom Kippur, como estudamos em lições passadas. Então, os levitas, eles tinham primeiro uma consagração específica e eram separados para Deus, por Deus e para o serviço de Deus, e não tinham outras atividades. Por isso é que Deus proveu o sistema sacrificial, que nós vimos na lição passada, como também uma forma de prover o alimento, porque os dízimos e as ofertas eram trazidas para que servissem também de alimento para os levitas, que não tinham possessão de terra, mas que estavam
dedicados ao serviço do templo e precisavam ser sustentados por aquilo que era trazido para o templo em uma consagração específica para o propósito de servir a Deus, de adorar ao Senhor e de promover a aproximação entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. Quando um homem trazia uma oferta, um sacrifício, um animal, para estreitar a sua comunhão com Deus, ou para expiação pelo seu pecado, ele não podia oferecer diretamente a Deus esse animal, essa oferta, essa adoração. Ele o fazia através do sacerdote, que era o homem que levava a Deus as oferendas dos homens para que esse relacionamento com Deus fosse estabelecido. E Deus mandou também que os sacerdotes tivessem vestes específicas. Estas vestes eram de linho branco, e nós já vimos em outras situações a Bíblia dizendo que o linho branco representa as ações santas e puras dos homens, ou seja, os atos puros, é a pureza que está representada no linho, e o sacerdote usava essa roupa para aproximar-se de Deus. E o sumo sacerdote tinha uma veste especial que era o éfode. E além do linho branco, que era a túnica do sacerdote, o sumo sacerdote punha sobre isso o éfode, uma peça, um manto azul, que o identificava como sendo o sumo sacerdote. E ele o vestia naquele dia especial em que ia entrar além do véu para ofertar pelo povo um sacrifício anual no dia do Yom Kippur. Além disso, ele levava o peitoral, que era uma peça de ouro com 12 pedras especiais, de valor especial cada um, porque eram pedras preciosas, e cada peça daquela representava uma tribo de Israel. Era como se o sacerdote entrava na presença do Senhor, levando uma representação de cada tribo de Israel no seu peito, para dizer que ele não estava ali por si só. Até porque o sacrifício que ele fazia naquele dia era um sacrifício pela nação, pela congregação de Israel. E ele entrava ali com essa peça e também com uma tiara, uma peça de ouro na cabeça, onde estava escrito Santidade ao Senhor. Todos esses trajes do sumo sacerdote, além da túnica branca que o sacerdote usava no dia a dia, era para representar a santidade de Deus e a santidade do serviço que ele ofertava ao Senhor naquele lugar. Tudo isso para lembrar que Deus é santo e era preciso ter santidade daqueles que se aproximavam de Deus. Além disso, ele levava também no peito 2 pedras muito especiais que eram chamadas de Urim e Tumim. Não sabemos nem como era, nem o que fazia especificamente, porque a palavra Urim é luzes, luz no plural, e a palavra Turim é perfeições, perfeição no plural. Luzes e perfeições, não dá para saber muito bem o que isso representa, mas temos uma ideia de como era utilizado e para que servia esse Urim e Tumim. Muito possivelmente, Urim e Tumim eram utilizados para conhecer a vontade de Deus em algumas situações. A Bíblia fala sobre lançar sortes. É possível que uma pedra representasse uma situação positiva e a outra representava uma situação negativa. Então, vamos descobrir qual a vontade de Deus em uma determinada situação. Ou quando acontecia, vamos descobrir quem errou perante alguma situação, como por exemplo em Jericó. Aí lança a sorte sobre uma determinada tribo. Então lança, e se Urim for o sim e Tumim for o não, então põe dentro de um saco, de alguma coisa, mete a mão, puxa, que saiu. Não, Tumim, então não é essa tribo, vamos para a próxima. Até tirar o Urim, sim, então é essa tribo. Vamos separar agora todas as famílias dessa tribo. Lança sorte sobre essa daqui. Não, chegou outra, sim. E aí agora vamos ver dessa que chegou, quando tirou o Urim, sim, era Acã, diz Acã, o que foi que você fez?
Ou seja, foi uma forma que Deus identificou de demonstrar a sua vontade para os homens, não através de forma audível, mas através de um instrumento que era utilizado pelo sacerdote. Urim e Tumim estavam possivelmente no peitoral e a ideia que temos é que era utilizado dessa forma para descobrir qual a vontade de Deus ou qual a indicação de Deus em algumas situações específicas. Veja, isso era o serviço do sacerdote. Ele ofertava a Deus as oferendas do povo, ele representava o povo diante de Deus quando entrava além do véu, ele fazia às vezes de médico muitas vezes, porque quando alguém tinha uma doença, uma lepra, era ele quem olhava e identificava essa questão. Ele casava, ele fazia o divórcio, ele era o líder espiritual de toda aquela nação e Deus separou os sacerdotes para esse serviço em especial. Mas nós temos a indicação da Epístola aos Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote que entrou além do véu e que proveu algo muito especial para nós. Porque o sacerdote oferecia sacrifício pelos outros, mas quando pecava, ele também oferecia sacrifício por si mesmo. Mas Jesus não tinha sacrifício para oferecer por si, porque ele nunca pecou, e o apóstolo Pedro diz que ele nunca cometeu pecado, nem engano algum se achou na sua boca. Logo, Jesus oferecia sacrifício pelos outros, mas o sacrifício de si mesmo. Por isso que Jesus era muito especial nessa condição de sacerdote, porque ele era sacerdote, era também a própria oferta e ainda o ofertante, porque ele mesmo ofereceu-se a Deus em favor dos homens, e por isso o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio superior. Daí porque o escritor aos Hebreus, ele vai demonstrar que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão ou dos da casa de Arão, quando ele estabelece Melquisedeque como sendo aquele que era o tipo de Jesus. Porque ele disse, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque abençoou Abraão. Logo, quem abençoa é o maior, o menor é abençoado pelo maior. Se Melquisedeque abençoou a Abraão, então Melquisedeque é maior do que Abraão. E Levi é filho de Abraão, ou seja, Levi, ele disse, ainda estava nos lombos do seu pai quando Abraão foi abençoado. Se Melquisedeque é maior do que Abraão, é também maior do que Levi e é também maior do que Arão. Logo, o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio da linhagem de Arão. Dessa forma, o escritor aos Hebreus diz que Jesus é um sacerdote superior, porque é de uma ordem sacerdotal superior, sendo sacerdote da ordem de Arão, assim como no Salmo 110 está escrito que ele é um rei, que tem o cetro e que também é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Israel nunca teve um rei sacerdote. Quando um rei, como Urias, tentou entrar no templo para oferecer sacrifício, foi ferido com lepra, porque não poderia ter um rei que também fosse sacerdote. Mas Jesus, o Messias, é rei e é sacerdote e é o nosso sumo sacerdote acima de todas as coisas. Por isso é que nós, crentes da nova aliança, fomos feitos sacerdotes e reis com ele. Lá no Apocalipse, quando no capítulo 5, versos 9 e 10, o cântico do Cordeiro é entoado, ele disse, digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Porque todos aqueles que agora aproximam-se de Jesus e neles são feitos novas criaturas, também são feitos sacerdotes para sermos os sacerdotes da nova aliança, reinando com Cristo e com ele estabelecendo esse sacerdócio. Assim sendo, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que estabelece uma aliança melhor e superior à da lei, e nós somos os sacerdotes dessa nova aliança,
aquilo que a Reforma Protestante trabalhou, que é a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais do sacerdote humano para nos aproximar de Deus. Todos nós podemos nos aproximar de Deus sem a necessidade de um sacerdote humano. Deus estabeleceu oficiais sobre a igreja, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, doutores, para ser alguém que vai servir a igreja e ensinar a igreja. Não para ser uma ponte entre nós e Deus, porque nós temos acesso direto ao Pai pelo novo e vivo caminho que o sumo sacerdote Jesus nos abriu através do véu e além do véu. Mas somos também sacerdotes para levar o povo a Deus, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, serem levados ao Senhor como mensageiros dessa nova aliança que é superior à aliança anterior que foi feita por meio de Arão e de seus filhos. Louvemos a Deus por fazermos parte deste grande sacerdócio e por Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que nos faz introduzir além do véu e termos livre acesso à presença de Deus. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e para fazer uma atualização de tudo que for sendo postado nesse canal e nos ajude a compartilhar e a sermos cada dia divulgadores da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.